Professor Janilson Ribeiro aqui com vocês. Estou gravando esse vídeo aqui para fazer uma análise dos coeficientes, né, da função quadrática, né? Os coeficientes A, B e C da função quadrática da função do segundo grau, né? A gente sabe que a nossa função do segundo grau ela é do tipo f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, né? A equação na sua forma reduzida aí, ela é escrita dessa forma. E o gráfico da função do segundo grau, da função quadrática, o gráfico é uma parábola, tá? Essa parábola, ela pode ser representada no plano cartesiano, tá? Então, vamos analisar o coeficiente A. O coeficiente A da função determina a concavidade dessa parábola. A concavidade é a abertura, tá? A concavidade é a abertura da parábola. Então, se o A for negativo, a gente tem uma parábola mais ou menos dessa forma aqui, ó. A gente tem uma parábola com a concavidade voltada para cima, tá? A concavidade voltada para cima. Se o A for negativo, ou seja, o A for menor do que zero, a concavidade ela é voltada para baixo, tá? A concavidade vai ser assim, ó, voltada para baixo. A abertura da parábola vai ser voltada para baixo, tá? Então, o A determina essa concavidade, tá ok? Vamos fazer a análise do coeficiente B. O B influencia a inclinação da parábola em relação ao eixo Y, tá? Essa inclinação da parábola em relação ao eixo Y, tá? Se eu tenho o B positivo, a minha parábola, ela vai cruzar, digamos assim, ela vai interceptar o eixo Y na parte crescente, tá? Na parte crescente da parábola. Então vai ser mais ou menos assim, ó. Eu tenho a parte crescente que está subindo aqui, tá? A parte que está subindo, a parte da parábola que está subindo, né? Então, o B positivo determina essa parte em que o gráfico corta o eixo Y na parte crescente, tá? Se o B for negativo, o gráfico, né, a parábola vai cruzar, vai cortar o eixo Y na parte decrescente, tá? Na parte decrescente seria mais ou menos assim, ó. Seria mais ou menos assim, tá? Então observe que B positivo, o gráfico cortou o eixo Y na parte crescente. B negativo, o gráfico cortou o eixo Y na parte decrescente, tá? Então esse é o comportamento do coeficiente A e B, né? Do coeficiente A e B. A gente vai analisar aqui agora, deixa eu só afastar isso aqui um pouquinho para cá. A gente vai analisar agora o coeficiente C. O coeficiente C, o B a gente já viu, né? O coeficiente C determina o ponto em que o gráfico corta o eixo Y. Para o gráfico cortar o eixo Y, deixa eu fazer o gráfico aqui para vocês analisarem, para vocês verem. Eixo X, eixo Y. Esse ponto aqui onde o gráfico corta o eixo Y, aqui a gente tem o valor de C da nossa função, tá? Se o gráfico for com a concavidade voltada para baixo, é a mesma coisa, tá? A concavidade voltada para baixo, a gente tem essa situação aqui, ó. Esse valor aqui é o valor de C, tá? Então, a gente fez aí essa análise dos coeficientes da função do segundo grau, né? E logo em seguida a gente vai fazer exercícios, exemplos com números para vocês compreenderem essas análises, né, que a gente acabou de fazer, tá? Então, bons estudos aí para vocês e até o próximo vídeo, até a próxima aula.